Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui, A Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hutch. Eu não sei se é assim que se fala o nome dessa autora barra historiadora, mas eu, como sou péssima para nomes, vou continuar chamando ela assim. Esse aqui não é um livro de literatura, ele não é um romance, ele é, na verdade, uma pequena historiografia barra reflexão sobre o surgimento dos direitos humanos. A autora ela é uma historiadora de com especialização em história moderna da Europa pela Universidade da Califórnia. E ela publicou também Política, Cultura e Classe na Revolução Francesa, tá? Pela Companhia das Letras. A tradução, assim, ela tá bem legal. Tipo, para um livro de história, eu só achei poucas notas de rodapé para algumas coisas. E elas são localizadas no fim. Eu não gosto muito disso em livros de historiografia. Eu acho que te perde um pouco a vontade e a fluidez durante a leitura de eu ter que ir lá no marcador e procurar a nota de rodapé correspondente. Falando sobre o livro em si um pouco, ela faz uma historiografia seguindo uma linha temporal sobre a formação dos direitos humanos e o processo dos direitos humanos. Eu gostei muito da forma como ela começou a escrever, porque ela vai desde os primórdios, assim, de por como que surgiu essa ideia do direito humano a partir da ideia do indivíduo, do individualismo, dessa quebra da coletividade que a gente tem. E para isso ela dá como exemplo a difusão da literatura. E como a difusão da literatura, como as pessoas elas passam a se interessar por outras coisas, o surgimento do gosto, o surgimento do querer, o surgimento da individualidade como um total. Ela também faz sempre, quando ela apresenta um novo surgimento, um novo autor, uma nova colocação, ela acaba por dar um recorte histórico daquilo ali. O que está acontecendo na sociedade, qual a guerra que está acontecendo, qual a proporção que está acontecendo aqui, para que esse recorte ele não fique solto, não fique voando por aí. Outra coisa que me chamou bastante atenção também foi que ela se utilizou da arte e de algumas mudanças grandes que a gente tem no meio da arte, principalmente com a pintura de retratos, porque antes os retratos eles não eram para ser fidedignos, vamos colocar assim. Tu tinha em Roma, na Grécia, algumas esculturas, como a gente diz hoje, como fotografias, né? E com o surgimento do indivíduo, do individualismo, principalmente naquela transição ali de Idade Média para a Idade Moderna, do surgimento da burguesia, do aumento das cidades, tu acaba desenvolvendo um retrato mais fidedigno, com características daquelas pessoas, como elas passam a ser mais representadas, principalmente como elas querem se impor para a sociedade. Dando assim um exemplo bem claro assim que me veio à mente agora, quando o Henrique VIII ele era retratado, ele sempre era retratado com um protetor sexual muito grande, para dizer que ele era um homem muito bem dotado, por conta que dos maiores questionamentos durante o governo dele foi essa falta de filhos. Então, quase todos os retratos que a gente tem dele pintados, ele tá lá para mostrar que ele era muito homem. E pegando ele mesmo como outro exemplo,
quando ele é retratado com o filho dele, com a Jane, que foi a esposa dita mais amada das 8, né? Que ele foi até enterrado ao lado dela. Ela morreu no parto e ela é representada do lado dele, vestida de branco, e a criança do outro lado, sabe? E também isso daí é aquele ideal de família perfeita, de pessoa perfeita. Então ela vai pegando pequenos exemplos disso e até mesmo o acesso dessas coisas a outras classes sem ser a nobreza. No caso aqui, a burguesia. O clero aqui, ele ganha mais força política, porque o clero medieval, ele tem uma força política, mas é uma força política mais voltada para o coletivo. Aqui já nós temos uma força voltada para o individualismo. Tu também tem o surgimento dos estados-nações, né? Dos reinados, dos grandes reis, das classes dentro da nobreza, os baronatos, os ducados, os marquesados. Não me lembro se é assim. E ela vai pontuando esses pequenos exemplos para trazer essa ideia de direitos humanos. Aí ela começa a falar sobre o surgimento do positivismo, o surgimento do iluminismo, como que a filosofia ela vai adentrando na sociedade pensante dessa transformação, né? Porque antes o grande pensamento, a grande reflexão social, ela sempre acabava em Deus, na fé e na nossa salvação. E a partir dessas novas ideias, adentrando principalmente dessa noção de homem como ser, como perfeição dentro daquilo ali, tu tem uma nova visão a partir do que é dado. Então aqui o homem ele passa a ser estudado de maneira mais filosófica. Gostei também muito que ela trouxe os documentos que deram e as mudanças sociais que deram origem para essa criação dos direitos humanos. Tudo sendo muito bem escrito, muito bem fluídico. Não é um livro pesado, não é um livro academicamente falando chato, sabe? Ele tem uma fluidez, uma transição, assim, bastante gostosa. Eu gostei bastante, assim, dele. Super recomendo, senão eu acho que eu não estaria fazendo esse vídeo. Ele foi uns 5 estrelas e um favorito. Foi uma grande surpresa, na verdade, porque eu não estava esperando nada e eu recebi tudo. Eu gostei também que ela sempre pontua num capítulo inteiro sobre a tortura e sobre o porquê do surgimento da tortura e por que a tortura ela se popularizou tão grandemente durante a Idade Moderna e ela morreu durante a Idade Moderna. E ela deixa bem claro de que determinadas coisas que a modernidade ela quis empurrar para o medievo, principalmente no final da Era Moderna, com o surgimento tanto do positivismo como do iluminismo, ali em torno do século XIX, perdi a linha do raciocínio. Ela acaba por nos dar outra visão, sabe? Como se a modernidade ela fosse dividida e subdividida, não fosse todo aquele elo que a gente normalmente vê entre a transição entre o medievo e o contemporâneo. É isso, sim, eu super recomendo a leitura para quem gosta de social, principalmente de lutas sociais, do porquê que até hoje a gente é tão desigual em tantas coisas. Ela tem um capítulo inteiro sobre os direitos das mulheres, assim, que é bem interessante de ser lido, e a gente percebe que não andou quase nada nesses anos todos.
E é isso, assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha sido clara, porque às vezes, quando eu gosto muito de uma coisa, eu não consigo me expressar direito. Um beijo grande, até o próximo. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação, pode deixar aí que eu respondo assim que der. Beijos e até mais. Tchau, tchau.